Eu sou a construção de um sonho. Nasci para ser um fazedor de mundos. E não importa o lugar onde nasci, eu sou um construtor do mundo. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Unirb. Hoje estamos falando aqui, do Estádio Metropolitano de Pituaçu, estádio Governador Roberto Santos, que leva o nome desse querido figurão político que infelizmente nos deixou recentemente, mas continua eterno pelo legado que ele deixou, um grande acadêmico e também numa prova de um dos estádios mais bonitos do futebol brasileiro. Aqui também é a casa da Unirb no Campeonato Baiano. E a gente, com imagens do time de futebol, que realizou uma partida importante aqui contra a terceira maior força do futebol do estado, também vamos contar um pouco sobre como esse time tem feito uma bela campanha com a ajuda dos alunos dos cursos da Unirb. E um curso em específico a gente vai trazer aqui para você, porque ele não é apenas importante para esses atletas, mas pode ser muito importante para você. Você quer conhecer? Então fique ligado, seja bem-vindo. TV Unirb no ar. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. Sou os meus sonhos construídos e os teus sonhos pretendidos. Rapaz, quando eu olho para o time da Unirb aquecendo no campo, o trabalho que eles fazem dentro desse sol, ou vontade de continuar aqui no banco de reservas, na sombra, dá uma preguiça, mas deixa eu te falar uma coisa. Nos últimos programas a gente destacou como alguns profissionais que estão ainda em formação, participando dos cursos da Unirb, como de educação física, de fisioterapia, por exemplo, são decisivos no cotidiano, no dia a dia do preparo do time de futebol que está disputando a elite do futebol estadual do Campeonato Baiano nesta temporada 2021. Mas olha, tem uma profissão que é muito importante para dar subsídio para que esses outros profissionais que nós mostramos, todos os estudantes da Unirb, possam fazer o seu trabalho. E olha, outra coisa muito legal é que esses profissionais que nós vamos mostrar hoje, alguns estudantes, outros que já estão com uma longa carreira na profissão, podem ter um peso importantíssimo para a sua qualidade de vida. Então olha, a gente vai começar a conhecer detalhes do curso importantíssimo e um dos mais bem avaliados da Unirb, o curso de nutrição. Para entender como é que os profissionais da área de nutrição foram parar dentro da rotina do time da Unirb, do time de futebol, a gente tem que começar a contar um pouquinho lá atrás, quando o time da Unirb foi formado para a disputa do campeonato da segunda divisão, da Série B do Baianão, e que acabou culminando com o sucesso e a subida, o acesso, o título da Série B e a possibilidade de estar na elite do futebol estadual. Eu estou aqui ao lado da coordenadora do curso de nutrição da Unirb aqui de Salvador, Roberta Baroni, está aqui com a gente. Roberta, conta como é que foi que você foi parar dentro do time da Unirb. Na verdade, o curso de nutrição, ele tem dentro das suas áreas de atuação a nutrição esportiva. E uma das características é fazer a relação entre a parte prática com a academia, o que a gente desenvolve a respeito da formação curricular desse aluno. Então, no momento que a instituição ela tem um time de futebol profissional, isso automaticamente torna um campo de estágio exclusivo. Então, existe esse compromisso de fazer uma relação do que é da instituição, aproveitar esse campo, esse espaço para a formação curricular desse aluno, ter uma experiência e uma vivência realística na sua formação. Então, assim a gente conseguiu se aproximar para contribuir na formação desses profissionais, mas também contribuir na melhor performance e na qualidade desses atletas. Agora, Roberta, é uma dúvida que é sempre importante o pessoal esclarecer. A nutrição ela pode ser decisiva para um jogador ter sérios problemas musculares ao longo do ano? Com certeza. Dentro do contexto da ciência dos alimentos, da nutrição esportiva, o profissional nutricionista ele está apto a estar orientando esses profissionais a verificar a melhor alimentação,
determinar qual tipo de alimentos para melhor performance esportiva, então determinar o momento exato de fazer uma suplementação nutricional, verificar a localização desse atleta, ver o tipo de fibra muscular para estar estimulando isso e ter melhores resultados. Então isso, além da qualidade de vida, evita lesões. Então um profissional muito nutrido, bem nutrido adequadamente, ele vai ter com certeza melhor retorno de performance dentro da sua área. A gente está vendo, professora, as imagens do time da Unirv aquecendo, né? Num dia de um jogo como esse com a Jacuipense, que tipo de alimentação é passada para que os atletas tenham condições de disputar uma partida às 4 da tarde sem ter condição de sentir fome? É importante entender que no cuidado do atleta, existe cada profissional, cada indivíduo, ele tem as suas características peculiares. Então, fazer uma avaliação individualizada dentro da avaliação nutricional é um ponto muito importante. E conhecendo a fisiologia de cada indivíduo, o tipo de alimentação de acordo com a sua posição, o tipo de treinamento, se é de explosão, como é que ele funciona dentro daquele espaço. E também lembrar que no momento que vai se ter o campeonato, que se vai ter aquela atividade esportiva, fazer uma hidratação adequada, ver alimentos mais leves, com a suplementação adequada de proteína para fazer justamente esse repouso, reorganizar as reservas energéticas. Então a gente lida com os carboidratos, os lipídios, os grandes grupos de macroalimentos, como também micronutrientes. Então a gente tem aí vitaminas e minerais importantes, como cofatores enzimáticos. Então é um conjunto bastante integrativo de uma avaliação que passa da individualidade até o coletivo, que é justamente a linha do futebol. E aí nessa história você foi parar dentro do time da Unirv. Como é que foi esse desafio para você? Porque foi algo inédito na sua carreira. Sim, eu acho que tirar o profissional da zona de conforto é muito importante, né? Então a gente, quando chega junto com os alunos, a estimulação, então quando se traz essa proposta de levar a possibilidade de se fazer um estágio no campo exclusivo de estágio, como está com um time profissional de futebol, então isso já traz um encantamento, a necessidade de aprofundar os conhecimentos na área da ciência dos alimentos e da nutrição. Então, com certeza foi um presente essa relação entre a academia, a extensão universitária, em estar atuando numa realidade prática, né? Então foi bastante enriquecedor para todos nós. Papo de boleiro, é agora a hora do papo de boleiro aqui dentro do TV Unirv. Os jogadores se referem à senhora como doutora? Doutora. Inclusive nas palestras, agora sim, muito atentos. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que o interesse deles em melhorar a performance, entender que é um profissional e que querendo, né, ter bons resultados. O futebol é uma paixão nacional, então a gente percebe o querer, o ganhar. Tanto que saímos da Série B, fomos, né, contemplados, isso é um retorno positivo de uma equipe. Então a nutrição agregou a essa equipe junto com todos os outros cursos, porque teve biomedicina, fisioterapia, então a gente conseguiu fazer uma equipe multidisciplinar de intervenção e deu certo. Olha, e é importante até destacar, viu? Alguns clubes profissionais do futebol brasileiro não têm um suporte tão bem estruturado quanto que o time da Unirv conseguiu formar, e o melhor de tudo, integrando os alunos nessa jornada, né? Como é que foi essa passagem de bastão? Porque você saiu da condição de uma pessoa ligada diretamente e passou essa baqueta para que os alunos que estavam no processo de estágio tivessem a condição de dar sequência. Como é que foi esse processo? Um ponto muito importante na formação profissional é a gente dar o espaço para que aquele estudante possa se desenvolver com todas as suas habilidades, competências, para que ele possa se tornar um bom profissional. Então, um ponto importante nesse contexto é conhecer bem a análise curricular desse sistema, trabalhar muito a questão teórica e fazer a relação da teoria com a prática. Então, o nosso aluno ele foi preparado, tem disciplinas específicas no curso de nutrição, como nutrição esportiva, ele foi preparado para que depois ele pudesse estar atuando na prática. E isso faz toda a diferença. Então, além da confiança profissional, apesar de ser uma atividade supervisionada, é um campo de estágio exclusivo, a atuação do discente é muito importante porque ele consegue se relacionar com o atleta, fazer uma boa anamnese, uma avaliação nutricional. Então ele consegue aplicar conhecimentos desde o primeiro semestre. Então a sua jornada terminou
com o título da Série B do Baianão. Isso, e vamos pro próximo. E vamos pro próximo. E aí a gente vai pro próximo mesmo, porque a professora, depois que ela encerrou esse ciclo, ela teve como preparar os alunos que dariam essa sequência. A gente vai conversar agora com o Guilherme Leal. Ele é estagiário, ele é estudante do curso de nutrição e que está tendo a oportunidade de participar com a gente. Professora, rapidinho, passar aqui rapidinho para falar com o Guilherme. Guilherme, chega batendo. Rapaz, como é que foi para você? Como foi o convite para você participar, interagir com o time da Unirb? Foi uma realidade completamente inédita para você, mas você gosta também de futebol, né? Isso acabou facilitando. Sim, na verdade eu já entrei no curso de nutrição já querendo me especializar na nutrição esportiva. Minha infância eu sempre pratiquei esporte desde pequeno, então, e a parte da alimentação para melhorar a performance no esporte, para melhorar a saúde no esporte, sempre me interessou. Tem algum alimento específico que cada um desses precisa consumir e vai fazer com que ele tenha uma preparação depois diferenciada em relação até à própria necessidade do jogo? Então, o nosso corpo, nós usamos o glicogênio como a forma principal de energia. O glicogênio é a forma que o corpo usa a glicose como energia. Mas na verdade não existe um alimento específico, um alimento, como a galera diz, milagroso para poder ter uma performance boa. A base de tudo, da nutrição esportiva, como qualquer outra área de nutrição, é a saúde. Se a saúde estiver 100% equilibrada, vai prevenir lesão, vai aumentar a performance. Então, a base de tudo é a saúde, uma boa alimentação equilibrada, para poder ter vantagem em todas as áreas. Agora, por exemplo, a gente vai usar um exemplo do boxe, tá? Sim. Que você já deve ter também estudado um bocado. Tanto o pugilista quanto o lutador de MMA, eles fazem uma dieta que é sofrível para o corpo, para eles perderem peso. Sim. Depois que eles se pesam, aí eles saem comendo tudo, em especial alimentos com carboidratos. Sim. Essa é uma coisa que é comum na questão da nutrição esportiva, ou é um universo mais restrito à questão do MMA, da luta, coisas específicas assim? Então, como você falou, a parte do MMA, do boxe, de outras lutas que precisam de bater um peso para a categoria, é mais específico para essa área. No futebol a gente não tem classificação por peso, então não é necessário essa dieta muito restritiva, que eles precisam perder muita água, precisam desidratar, perder peso, para poder um dia antes ou 2 dias antes, que a pesagem é 2 dias antes, para poder depois se alimentar bem para a luta, para o combate. No futebol não tem essas coisas não, né? Tem. Agora deixa eu te falar uma coisa, a gente volta e meia, não é o caso do time da Unirb, que a gente não identificou, que é sinal de que é o trabalho da equipe de nutrição está indo top, mas de vez em quando a gente nota uns jogadores tendo cãibra. E você falou de que a glicose ela é importantíssima para manter a nutrição do músculo. Sim. Então a cãibra significa que aquele atleta ele andou negligente com a alimentação? É uma hipótese? É uma hipótese. Ele pode ter sido negligente com a alimentação, ele pode ter tido uma privação de sono em dias anteriores, ele pode ter vários fatores que podem ter sobrecarregado aquele músculo, que junto com a alimentação também poderia ter causado aquela cãibra. Agora me explica uma coisa, por que você escolheu o curso de nutrição? Como eu já disse anteriormente, logo no início da sua pergunta, eu já desde pequeno pratiquei esporte e aí eu sempre me interessei pela alimentação, sendo um fator que poderia melhorar o meu esporte, melhorar a minha performance no esporte que eu escolheria, entendeu? Agora, papo de boleiro, atenção, mais um papo de boleiro dentro do TV Unirb. Você conhece o meu xará, né? Sim. Que ele é bem mais rechonchudo do que eu. Eu tô com essa barriguinha aqui, mas comparado com o meu xará, jogador de futebol, isso aqui não é nada. Agora, ele revelou que ele é viciado em biscoito recheado. Qual é o veneno que esse biscoito recheado é para um atleta de futebol? Você, especialista em nutrição. O biscoito recheado, ele é rico em muitas gorduras, muito sódio, então isso acaba inflamando os nossos tecidos, atrapalhando vários processos metabólicos e não é indicado de maneira nenhuma para um atleta de alta performance. Aí o que eu queria saber com você é o seguinte, você é o único no time da Unirb a cuidar da nutrição ou tem uma equipe que junto com você, com a supervisão da professora, está conduzindo esse trabalho? Então, no ano passado, na Série B, fui eu sozinho como estagiário, junto com a professora Roberta me auxiliando, me orientando,
Porém, nesse ano, na Série A, nós temos mais 2 alunas, mais 2 colegas minhas que estão, junto com a professora Roberta, atuando no time. Maravilha. Agora você está em que semestre o curso de Eu nutrição? estou no 7º semestre. Ih, rapaz, TCC chegando na área. Tá Já perto. tem mais ou menos uma ideia do que é que você vai falar? Ainda não sei sobre o assunto específico, mas com certeza vai ser baseado sobre a nutrição esportiva. Maravilha. Amigão, sucesso pra você. Prazer. Show de bola, hein? Valeu. Continua mantendo essa galera na rédea curta, hein? Tá Pra se certo. alimentarem direitinho pra chegar até a decisão do Bainão. Pronto. Combinado. Combinado. Obrigado. Unirbe, 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 a voz do meu coração, uma paixão por viver. Unirbe, muito mais que campeão. A gente agora vai para um rápido intervalo. E na volta, eu quero mostrar como esses profissionais podem ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida. Quer saber como? Convite feito. TV Unirbe volta já. Unirbe mora no meu coração. Coruja, coruja, Unirbe, muito mais que campeão. Unirbe. Um universo de possibilidades, valorizando a teoria e a prática, com centenas de laboratórios físicos e virtuais, clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas, time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A Unirbe está presente em todo o Nordeste, com 26 unidades em 16 cidades. Unirbe, construindo sonhos. O TV Unirbe está de volta e agora a gente vai continuar esse bate-papo sobre o universo da nutrição, falando agora com 2 estudantes que estão participando, assim como o Guilherme, desta preparação do time da Unirbe para o Campeonato Baiano, né? Você sabe, o Unirbe já estreou na competição, já realizou 2 importantes jogos, mas continua aí e, claro, tendo o apoio das meninas, da Uliane e da Renata, que são estudantes do curso de nutrição. Meninas, como é que foi para vocês terem a possibilidade de se ver na realidade de um time de futebol? Assim, a vivência é importante, é bom, agrega conhecimento e é uma área que eu não pensei que eu fosse estar atualmente atuando. Estou gostando, pretendo, se Deus quiser, levar para a vida. Quem sabe futuramente aí continuo como profissional de um time de futebol ou qualquer outra área esportiva também. Maravilha. Eliane, para você foi também um desafio em especial? Você em algum momento sentiu algum tipo de dificuldade ou o suporte da professora, da coordenadora do curso, dos demais colegas te ajudou? Sim, foi bastante enriquecedor, né? A gente teve um aporte, sim, da professora, a professora nos ensinou bastante e está sendo até agora, né, bastante agregador para a nossa grade, né, para o nosso final de curso, né, que estamos no 9º semestre, então está sendo um estágio que vamos levar para o resto da nossa carreira aí em diante, né, como nutricionista. Maravilha. Renata, a gente está com as imagens do time da Unirbe se preparando para o jogo contra a Jacuipense, com um empate em 0-0, mas o time da Unirbe segue num ritmo bem legal agora nessa largada do campeonato. Depois que eles disputam a partida, que tipo de alimentação é recomendada para que os atletas recuperem logo o desgaste físico que eles tiveram ao longo de uma partida? Bom, assim, o recomendado sempre é manter a alimentação saudável, continuar exercício físico, não relaxar, porque terminou o campeonato, não, nada disso. Manter a alimentação ali adequada, balanceada, ou continuar com acompanhamento com o nutricionista, como ele já vem tendo, para se manter dentro do padrão, para quando chegar no próximo campeonato ou no próximo torneio não estar, digamos que tendo fadiga, cansaço, essas coisas assim. Agora, por exemplo, a gente tem a questão de um desgaste muito da questão do calor, então os atletas se desidratam demais, eles tomam muita água ao longo do jogo. Mas o que eu queria saber com vocês, e eu faço essa pergunta para a Eliane, é: depois que termina essa partida, vocês mantêm uma carga de hidratação muito alta ou não? Alivia, tira um pé do acelerador para o atleta não ficar podemos dizer, bebendo muita água, tomando muito repositor hidrolítico? Como é que é esse tratamento? Eles entram com a quantidade, né, adequada de ingestão hídrica, justamente para suprir essa necessidade devido ao desgaste, né, durante o jogo, devido também à desidratação, como você mesmo falou.
para repor esses líquidos que foram perdidos durante o campeonato. Agora, outra pergunta, carboidrato, ele é útil depois do jogo, sim ou não? Isso é um mito do futebol, por favor, meninas. Assim, útil ele é em qualquer fase da nossa vida, porque é importante, assim como proteína e lipídio também. O ideal é você saber balancear o que você vai comer, não exagerar em tudo, ter uma quantidade ali adequada dentro do esperado. Aquela macarronada não pode? Tem os carboidratos saudáveis, tem o que é mais saudável e tem o que não é. Fruta também tem carboidrato, outras coisas também tem carboidrato. Então, é você balancear o que você vai ingerir. Evitar, de preferência, meter o pé na jaca, como diz o ditado, e se manter dentro do esperado. Então, aquela lasanha, esqueçam. Atletas de futebol, esqueçam a lasanha. Aquela macarronada assim, cheia de gordura, que faz o nosso cinegrafista ficar louco. Esqueça, não pode, né? Nem não poder, é evitar o máximo possível, dar preferência sempre a alimentos saudáveis, in natura, e evitar aí os embutidos, enlatados e por aí vai. Olha, a Renata estava falando, Eliane, dessa questão dos carboidratos mais saudáveis. Explica pra gente quais são os alimentos que têm esses carboidratos que não vão deixar a pessoa com tanta culpa, independente se ela é atleta ou não de futebol. Sim, a gente prioriza os carboidratos complexos, ou seja, aqueles que são digeridos lentamente pelo nosso organismo, porque tem um carboidrato simples que ele é facilmente digerível, né? Ele é perdido rapidamente. E então a empim, né, uma alimentação que seja rica em empim, inhame, batata doce, esses atletas podem sim estar consumindo, que são carboidratos bons e que vão sim favorecer o desempenho deles. Você falou da questão dos carboidratos. É necessário sim, após o treino, depois da partida, eles terem uma ingestão de carboidratos devido para repor a energia que foi perdida ao longo do jogo, do campeonato. E também, não só carboidrato, mas também esse aporte de proteína e lipídios. Eu prometi no bloco anterior do TV Unirb que a gente teria a possibilidade de conversar um pouco mais sobre a questão da alimentação, não apenas para os atletas, que é uma realidade que vocês estão tendo esse convívio como parte da formação de vocês, nessa grande sacada que a Unirb teve em integrar os alunos dos cursos que fazem parte do universo de um time de futebol. Mas a gente vai falar agora, já que você me respondeu, Renata, o Eliane, é a próxima da vez. O brasileiro se alimenta mal, sim ou não? É mito ou é verdade? É verdade, sim. O brasileiro tem o costume de se alimentar mal com fast foods, né? Com as comidas rápidas, justamente por conta da correria do dia a dia. Então as pessoas estão sempre optando pelo mais prático e às vezes não saudável, né? Porque assim a gente sabe que uma alimentação saudável ela tem que ser preparada, né? Tem que ter um pré-preparo, né? Tem uma higienização, uma opção, né? De tanto de verduras, de frutas, legumes. Então tem que ter um aporte, né? Não só de carboidrato, mas de proteína, lipídio. E sim, os brasileiros, né, estão acostumados com essa comida rápida. Então eu vou ali no fast food, eu vou comprar um hambúrguer, ou então vou comer um churrasco, para mim já tá bem. Então sim, os brasileiros estão se alimentando cada vez mal. Agora eu aproveito nessa sequência, Renata, o que é que está faltando na mesa do brasileiro que seria importantíssimo para ele, para tentar, vamos dizer que ele não consiga se libertar do fast food, né? Vamos considerar que ele sinta uma forte tentação a sucumbir ao pecado. Mas vamos pensar aqui, o que é que ele poderia fazer em casa? Ou que tipo de alimentação que hoje vocês percebem que não está fazendo tanta parte assim da mesa do brasileiro que seria importante para eles? No nosso costume, desde sempre, a comida do brasileiro em geral é arroz e feijão. Isso é a base, né? Mas acredito que o que falta hoje em dia mais é a questão das frutas, verduras, legumes. Porque se você for parar para observar como todas as pessoas estão deixando de consumir saladas, estão deixando de consumir frutas, sendo que se você for parar para observar, algo mais fácil de você consumir, porque a maioria das frutas não precisa descascar, é uma maçã, uma uva, você não precisa estar ali tendo aquele trabalho. Então acredito que o que falta mais é isso, trocar refrigerante por suco, algo mais saudável, água, se for o caso. Lembrando sempre de respeitar primeiro comer, esperar um tempo para depois ingerir uma bebida, evitar fazer esse consumo aí juntinho, que a maioria do modo brasileiro é comer bebendo água
não pode. Então evitar esse consumo e sempre focar que você deve estar consumindo coisas mais saudáveis, porque você vai ser exemplo para os seus filhos, para quem estiver ali perto de você. Então, basear nisso aí, mesmo que você não tenha acompanhamento com nutricionista, mas lembrar que é importante uma alimentação saudável. Bom, eu agora vou fazer essa cara assim de vergonha, porque eu almoço bebendo suco, refrigerante, então vou tomar puxão de orelha das duas aqui. Nesse caso, qual é a recomendação que vocês fazem, Williane? Para que pessoas não façam que nem eu faço, que acaba almoçando, fazendo ingestão de líquido, não consigo, eu vejo aquele copo de suco, fico louco. Faz mal? Em que sentido? E o que é que tem que ser feito? Faz mal sim, né? O ideal é você se alimentar após a refeição, esperar um período para assim ingerir alguma bebida, de preferência, né? Não refrigerante, de preferência um suco ou uma fruta também, que a gente está acostumado a sempre depois do almoço beber suco. Mas sim, a fruta ela vai oferecer um aporte de fibras, e nutrientes, né, mais íntegros do que o próprio suco, porque o suco geralmente, né, a gente coloca água e açúcar, então já está diluindo com suco e oferecendo ainda açúcar nessa alimentação. Então, o ideal é se fazer isso após o almoço, esperar um período e ingerir o líquido. O curso de nutrição tem duração de quanto tempo e quais são as características desse curso que mais vocês têm se preocupado para deixar profissionais como a Renata, como a Eliane, preparadas para o mercado? Eu antes de te responder diretamente, eu não posso deixar de estar bastante orgulhosa dessas entrevistas. Eu acho que o ponto principal é a gente poder ver que o retorno para a sociedade de bons profissionais, então esse é um grande compromisso da instituição. Então, quando a gente vê alunos, estudantes em formação, respondendo perguntas, fazendo entrevistas, isso realmente é muito gratificante e principalmente atuando, né, aplicando a teoria à prática. Então, isso é algo bastante gratificante, eu fico muito feliz. E eu tenho certeza que todos os docentes da faculdade estão assim vibrando quando assistirem essa reportagem. E a formação do nutricionista é em torno de 8 semestres, 4 anos. Então, essa é a formação mínima das diretrizes curriculares. Então, dentro desse contexto, esse aluno ele tem formação em disciplinas como anatomia humana, microbiologia, com laboratórios equipados, tem a possibilidade de estar em projetos de monitoria, em projetos de desenvolvimento de ligas acadêmicas, estágios exclusivos, extensão universitária, como é no caso da nutrição esportiva, com time profissional, então podendo atuar e ter essa vivência realística na sua formação. Temos outros contatos em campos de estágio, vivências em comunidade, atuação na unidade básica, atuação hospitalar. Então é uma área vasta a nutrição. O curso de nutrição, ele é o futuro, né? Então hoje as pessoas buscam qualidade de vida, elas entenderam, e eu acho que esse momento principal da pandemia, elas entenderam que a alimentação faz a diferença no melhor sono, na melhor, se sentindo melhor, conseguindo ter melhores formações cognitivas, no desenvolvimento infantil. Então, desde a área de cuidado de patologias como doença renal, hepática, doenças como diabetes e hipertensão, que leva hoje ao grande índice de mortes no Brasil. A dietoterapia é uma atividade privativa do nutricionista, né? A prescrição dietética. Então, é um profissional que tem uma imersão no mercado de trabalho, uma valorização. Então, com certeza, a gente tem um cuidado nesse currículo de estar oferecendo todos os campos, desde o primeiro semestre, para que esses profissionais, né, esses estudantes saiam bem informados, para que possam atuar no mercado de trabalho. Que legal conhecer um pouco mais sobre o curso de nutrição e como ele tem uma relação direta também com o universo do futebol. A gente segue nessa jornada acompanhando essa aventura da Unirb para se firmar como uma das forças do futebol baiano, sem, é claro, de olhar para os cursos que fazem parte desse universo, que podem contribuir de forma decisiva para a construção de uma das maiores forças do futebol estadual. E a gente vai chegando ao fim do nosso TV Unirb, fazendo um convite para você. Você gostou do programa? Compartilha com ele nas redes sociais, com todos os seus amigos. Se você está na dúvida se aquele curso de nutrição pode ser bacana ou não para você, acesse unirb.edu.br, acesse nossas redes sociais, interaja com a gente, tire suas dúvidas. Quanto mais você estiver bem informado, melhor será a sua trajetória, independente da profissão que você escolha. A gente vai ficando por aqui desejando sucesso.
para todos. O TV Unirv volta no próximo sábado, aqui na Band Bahia de Sergipe. Tchau!